Oi, meu nome é Marcelo Bertocco e eu vou estar aqui gravando uma videoaula de matemática. A área que eu escolhi de matemática para essa videoaula é de geometria espacial, que assim como a geometria analítica, a geometria plana, ela é muito importante para Enem e vestibulares. O tema que eu escolhi dentro da geometria é o tema de cilindros. E eu vou estar aqui calculando a área lateral, a total e o volume. E depois, para fixar melhor essas ideias, eu vou estar resolvendo aqui o exercício sobre cilindros, certo? Antes de entrar aqui direto na equação da área lateral, a gente tem que pensar direito o que seria um cilindro. O cilindro, eu sei que ele é um sólido que tem um volume. Se ele tem um volume e é um sólido, significa que ele tem 3 dimensões. Que ele tem uma largura, um comprimento e ele tem uma altura. Assim como um cubo, assim como um prisma, assim como um cone, uma esfera, ele tem 3 dimensões, certo? Diferente, por exemplo, de uma área. Quando eu falo área de um quadrado, ela tem 2 dimensões. Ela tem um comprimento e uma largura, mas não tem altura, certo? Então, toda vez que eu tenho essas 3 dimensões, significa que eu tenho um volume e eu tenho um sólido. Legal? O que seria um cilindro? Vamos pensar. Um cilindro, imagina que eu tenho várias circunferências, certo? Essa circunferência ela tem uma área. Imagina que eu tenho várias circunferências. E aí eu pego um monte de circunferência e coloco uma em cima da outra. Um monte, uma em cima da outra. Várias circunferências. Significa que eu vou ter uma altura, certo? E se eu pensar, se eu imaginar certinho, o que ele vai formar? Vai formar um cilindro. Então são várias circunferências. E aí eu tenho uma altura e vai formar um cilindro, um sólido. Então eu tenho aqui uma área e uma altura. Legal? Ou seja, como seria então a área lateral de um cilindro? Para ficar melhor, eu vou pegar aqui uma folha de papel, certo? E vou fazer com essa folha de papel um cilindro. Olha só. Eu tenho um cilindro aqui. Um cilindro improvisado, mas é um cilindro. Legal? Então, ela tem uma área que a gente chama de área da base, certo? E uma altura. E aí ele tem um volume. Eu quero saber a área lateral desse cilindro, certo? Como que eu calculo a área lateral? Quando eu falo área lateral, significa que eu vou desconsiderar a parte de baixo aqui e a parte de cima. Eu vou tirar, certo? Tirei a parte de cima e a parte de baixo. E aí agora eu tenho só a área lateral. Só tenho essa área lateral. Qual que é essa área? Para enxergar um pouco melhor, eu vou pegar esse cilindro e eu vou abrir ele, certo? Eu vou colocar ele num plano. Eu vou abrir esse cilindro. Quando eu abro esse cilindro, o que ele forma? Um retângulo, certo? Ou seja, a área lateral desse cilindro seria a mesma área que um retângulo. E qual que é a área de um retângulo? Olha só, aqui eu tenho um retângulo, legal? Qual que é a área de um retângulo? É o lado maior vezes o lado menor, certo? Eu pego esse lado vezes esse lado. E qual que seria o valor desse lado e desse? Vamos pensar aqui novamente. Eu tenho o meu cilindro, certo? Isso aqui é a altura do meu cilindro, legal? Quando eu abro, isso aqui continua sendo a altura, ou seja, esse lado menor do retângulo aqui, nesse caso, é a minha altura, que eu vou chamar de H. É minha altura. E esse lado vale quanto? Vamos lá, de novo, ó, eu tenho o meu retângulo, vou enrolar ele e eu tenho o meu cilindro. Quando eu enrolo, significa o quê? Que esse lado maior, ele se tornou o quê? Uma circunferência. Então esse lado maior vai ser o valor do perímetro de uma circunferência. Olha só, é o perímetro de uma circunferência. Quando eu abro ela, fica o meu lado maior que eu quero saber, certo? Então qual que é o perímetro de uma circunferência? 2π vezes o raio. Agora eu quero saber a área lateral, eu faço lado vezes lado, é 2π vezes raio vezes altura. Isso aqui é a minha área lateral. Legal? Agora a gente vai para a parte da área total de um cilindro. O que seria a área total de um cilindro? Bom, aqui eu desconsiderei a parte de baixo e a parte de cima, como eu disse. Agora eu vou considerar essas duas partes. Então eu vou pegar essa área lateral mais a área de cima e a área de baixo, certo? E qual que é a área dessa base? Vamos imaginar. A base é igual à parte de cima, certo? São iguais. E qual que é a área?
como eu disse, ela forma uma que? Uma circunferência, legal? E qual que é a área de uma circunferência? Πr ao quadrado. Eu tenho duas, certo? Então, 2 vezes. Mais a área lateral, que é 2πrh. Essa é minha área total. Aí só para deixar um pouquinho mais bonitinho, certo? Eu vou aqui só pegar o que está em evidência, certo? O que está igual dos dois lados, que no caso é o 2π vezes r vezes o h mais r. E aqui eu tenho a área total de um cilindro, legal? É só eu somar a área lateral, mais a área da base aqui e mais a área dessa circunferência de cima. Eu tenho minha área total, legal? Fácil, né? E o volume? O volume eu já comentei aqui no começo. O que é o volume? O volume é eu pegar a área da base, as duas dimensões, certo? Vezes a altura. Isso também funciona para um cubo, por exemplo, um paralelepípedo, um cone, uma pirâmide, certo? Eu pego a área da base vezes a altura. E qual que é a área da base aqui de um cilindro? Qual que é a área da base dele? A gente já viu aqui. É o que? É πr ao quadrado. Então, a área da base é πr ao quadrado. Isso aqui é o volume. πr ao quadrado vezes a altura, que eu chamei de h. Isso aqui é o volume de um cilindro. Legal? Fácil, básico, simples. Certo? Legal. Bom, vamos lá. Agora vamos fazer um exercício para fixar isso aqui um pouco melhor, para a gente entender um pouco melhor como que a gente aplica isso lá no Enem, no vestibular, em prova e tal. O que o exercício fala? Tem uma aliança de ouro e ele quer saber qual que é a massa dessa aliança. Qual que é a massa? E aí ele me dá aqui um dado, que isso aqui é a massa específica do ouro. Essa aliança é de ouro, então ele me dá a massa específica, que é 20 gramas por centímetro cúbico. Legal. Como que eu acho a massa? A massa eu posso calcular fazendo o volume dessa aliança vezes a massa específica do ouro. E aí eu consigo achar a massa dessa aliança. Legal? E como que eu acho o volume da aliança? Aí você me pergunta, o que tem a ver o volume de aliança com o cilindro que a gente viu até agora? Tem tudo a ver. Porque quando a gente pensa numa aliança, ela é um cilindro com, vamos dizer assim, com um furo no meio. E esse furo no meio é um formato de um cilindro também. Então, a aliança, ela tem uma altura, mesmo que é uma altura pequena, ela tem uma altura e tem uma área da base. Legal? Então, ela é um cilindro com um furo no meio. E quando a gente pensa na aliança, olha só, ela é um cilindro maior e é como se tivesse um cilindro menor dentro. Então, como que eu vou achar o volume dessa aliança? Eu pego o volume desse cilindro maior menos o volume do cilindro menor. E aí eu consigo achar o volume da aliança total, aplicando essa equaçãozinha. Então, o volume da minha aliança vai ser o volume do cilindro maior. E aí eu vou usar essa equação, que vai ficar π vezes r ao quadrado. O raio da maior é 22 ao quadrado, vezes a altura, que é 3, certo? Menos o volume do cilindro menor, legal? Que também vai ser essa equação, que é π vezes o raio ao quadrado, que é 21,5, vezes a altura, que é a mesma, certo? Quanto que vai dar isso aqui? Depois vocês fazem a conta aí. Vai dar aproximadamente 204,9 milímetro cúbico. E por que cúbico? Porque é um volume que tem 3 dimensões. Então, é milímetro ao cubo. Legal? Achei o volume, agora eu consigo achar a massa. A massa da aliança, ela é a massa específica vezes o volume da aliança. Então, a massa da aliança vai ser, a massa específica é 20 vezes o volume. Só que aqui está milímetro cúbico e a massa específica está centímetro cúbico. Então eu preciso passar esse volume para centímetro cúbico. Como que eu faço? Divido por 1000. Legal? Dividindo por 1000 vai ficar 0,2049 centímetro cúbico. Fazendo essa continha, vai dar a massa da aliança vai ser aproximadamente 4 gramas
essa é a massa da aliança de ouro. Legal? Bacana. Essa é a matéria de cilindro. Valeu e muito obrigado.